Seja bem-vindo, sou o professor Luiz Maggi. Hoje nós vamos resolver mais um exercício de cálculo que diz o seguinte: calcule a integral de 1 até 4, da integral de 0 até 1, da integral de 0 até x, de 2z vezes z elevado a menos x quadrado, de y dx dz. Trata-se de uma integral tripla que foi dada na sua forma iterada, e a ordem de resolução também já foi dada, na ordem de y dx dz. Lembre-se que uma integral tripla é uma integral de outra integral numa porção do espaço S de um f dx yz dv, onde dv é o diferencial do volume. É uma porção, uma pequena parte dessa porção de espaço S, cortada na forma de uma caixa retangular, e o volume dessa porção, dessa pequena partição dessa porção do espaço é dado por dy dx dy dz ou dy dx dz. Aí, como é um produto, nós temos 6 opções possíveis. Quando você abre essa integral em integrais iteradas, por exemplo, se você abre essa integral na forma de uma integral de a até b, de uma integral de c até d, de uma integral de i até f, dessa função f dx yz, e o dv você calcula por dx dy dz, por exemplo, você estabelece aí uma ordem de integração. Lembra que são integrais de integrais. Uma integral tripla nada mais é do que uma integral do resultado de uma outra integral, do resultado de uma outra integral. Quando você monta esse diferencial do volume, você estabelece que a primeira integral que você vai resolver é uma integral em relação à variável x, dessa forma aqui. Então essa integral é uma integral em relação a x. Do resultado dela, você vai resolver uma outra integral em relação a y. Do resultado dessa conta, uma última integral em relação a z. No caso do exercício proposto, a ordem de integração é diferente. Então nós temos uma integral aqui, olha, uma integral em relação a y. Então a nossa primeira integral que nós vamos resolver é uma integral em relação a y de 2z vezes z elevado a menos x quadrado. Perceba que essa é a nossa função, né? Essa é a nossa função a qual nós vamos integrar. Só que aí acontece o seguinte: essa função não é uma função de y, ela não tem a variável y, ela é uma função de z e x. Em relação à variável y, ela é uma constante. Como ela é uma constante, a integral de uma constante vezes uma função, eu tiro a constante da integral e integro a função. No caso dessa integral, nós temos o seguinte resultado. Isso aqui vai ser igual a uma integral de 1 até 4, da integral de 0 até 1, desta integral em relação a y, que é y vezes 2z vezes z elevado a menos x quadrado, né? No intervalo de 0 até x. Então, no intervalo aqui, olha, de 0 até x. Então, aqui eu estou montando o teorema fundamental do cálculo. Tudo isso dx dz. Aí nós vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo nessa expressão, fazendo f de b menos f de a, e continuar a nossa continha agora em relação a x. Então isso aí vai ser igual a uma integral de 1 até 4, da integral de 0 até 1, de... Lembra, teorema fundamental do cálculo, f de b, a sua variável é y, então é y igual a x, então x vezes 2z vezes z elevado a menos x quadrado, então f de b menos o f de a, que é o y igual a 0. Então 0 vezes 2z
vezes z elevado a menos x quadrado. Então f de b menos f de a, aplicação do teorema fundamental do cálculo, dx dz. Então nós começamos aí a resolver a nossa integral, né? Nós resolvemos a primeira integral, que é a integral em relação a y. Nós achamos aqui seu antidiferencial ou a sua primitiva da função. Fizemos f de b, que é o y, variável y, o y igual a x, menos f de a, que é o y igual a zero. 0 vezes alguma coisa cancela, né? 0 vezes 2z vezes z elevado a menos x quadrado é zero. E sobra a integral de x vezes 2z vezes z elevado a x quadrado. Então essa continha vai ser a integral de 1 até 4, a integral de 0 até 1, de x vezes 2z vezes z elevado a menos x quadrado dx dz, que vai ser igual a... Bem, vamos fazer agora a nossa segunda integral. Nós já fizemos a primeira. Perceba que a variável y já desapareceu da nossa continha. Na próxima variável que vai desaparecer é o x, né? Nós temos aqui uma integral em relação à variável x no intervalo de 0 até 1. Então nós vamos resolver essa integral. Perceba que em relação a x, esse 2z é uma constante. Então vou integrar x vezes z elevado a menos x quadrado. O 2z eu tiro da integral e preciso calcular apenas a integral de x vezes e elevado a menos x quadrado para achar o antidiferencial ou a primitiva da função, para poder montar o teorema fundamental do cálculo. Para fazer isso, nós vamos fazer o seguinte: vamos resolver essa integral aqui nesse cantinho. Tá? Vamos fazer uma observação aqui do lado. Para resolver a integral de x vezes z elevado a menos x quadrado dx. Ou seja, nós vamos achar ali o antidiferencial da função para poder montar essa primitiva e aplicar o teorema fundamental do cálculo. Vamos ver como é que fica. Essa integral é uma integral por substituição simples, ou seja, eu vou chamar nessa integral aqui o menos x quadrado de u, né, fazer u igual a menos x quadrado. Com isso, o du vai ser a derivada de menos x quadrado, que é menos 2x dx. E aí o dx, né, o dx vai ser du dividido por menos 2x. Substituindo isso na fórmulazinha, nós temos que aquela integral ela vai se transformar na integral de x vezes e elevado a u, né? Lembra que o e elevado a menos x quadrado, o menos x quadrado eu chamei de u, vezes dx. Mas quem é o dx? Né? Lembra que o seu dx é o du dividido por menos 2x. Então, vezes du dividido por menos 2x. Simplificando a sentença, lembra, você fez aí uma substituição simples, que é uma mudança de variável, então essa variável x aqui tem que desaparecer. Então desapareceu. E o que sobrou para essa integral? Sobrou menos meio, né? Menos meio, lembra que 1 sobre menos 2 é uma constante, da integral de e elevado a u. Integral de e elevado a u é o próprio e elevado a u. Então, menos meio vezes e elevado a u mais a nossa constante c de integração. É esse resultado que eu vou usar aqui para montar o nosso teorema fundamental do cálculo, né? O f de b menos f de a. Lembra que o resultado dessa integral é menos meio vezes e elevado a u igual a menos x quadrado, né? E elevado a menos x quadrado mais a constante c. Então, eu vou usar esse resultado aqui da seguinte forma. Essa integral vai virar uma integral de 1 até 4d. Lembra, 2z é uma constante. Nós destacamos essa constante, 2z, vezes o resultado da integral de x vezes e elevado a menos x quadrado, que nós fizemos aqui no cantinho por substituição simples, chamando menos x quadrado de u, que é menos 1 sobre 2, né? Menos 1 sobre 2,
vezes e elevado a u, que é menos x quadrado, no intervalo de 0 até 1. Tudo isso dz. Perceba que nós montamos aqui o nosso teorema fundamental do cálculo, né? Apenas um menos meio aqui, ó. Vamos colocar um parênteses aqui para separar. 2e vezes menos meio vezes e elevado a menos x quadrado no intervalo de 0 até 1, que é o resultado dessa integral. É a integral em relação a x de x vezes e elevado a menos x quadrado. Aplicando o teorema fundamental do cálculo, nós temos o seguinte. Isso aqui é igual a integral de 1 até 4 de f de b menos f de a. O que é o f de b? Na variável x, né? Lembra que a sua integral é em relação a x. Na variável x, x igual a 1. Então é 2e vezes menos meio vezes e elevado a menos 1 ao quadrado. Então esse é o f de b. Menos o f de a. Então menos 2e vezes menos meio vezes e elevado a menos 0 ao quadrado. Então nós temos f de b menos f de a, tudo isso dz. Perceba que nós estamos aplicando o teorema fundamental do cálculo, né? F de b na variável x para x igual a 1, menos f de a na variável x para x igual a 0. Lembra que e elevado a menos 1, né? Que menos 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, sinalzinho de menos não faz parte da potência, está fora do parênteses, então menos, fora do parênteses, 1 ao quadrado. Então menos 1. E elevado a menos 1 é 1 sobre e. Esse 2 aqui, olha, posso cortar com esse. E sobra aqui o menos 1 vezes e. Então, menos e vezes 1 sobre e. Esse 2 aqui também posso cortar com esse. Então, sobrou aqui menos e com menos mais e. E o e elevado a 0 é 1, né? Então, aqui é igual a 1. No final das contas, isso tudo vai ser uma integral de 1 até 4 de menos e vezes 1 sobre e. Então, z dividido por 1 sobre e. Menos z dividido por e. Então, menos com mais a menos e vezes e elevado a menos 1, vezes 1 sobre e. Menos e vezes 1 sobre e, menos e sobre e. Menos 1 vezes e elevado a 0 é 1. Então, aqui vai ficar menos e com menos mais e. Tudo isso dz. E aí nós terminamos a nossa integral, né? Resolvendo essa última integral em termos de z. Né? Lembra que a integral de z ali já é uma integral de potência. Aquele e é uma constante, ele vai sair da integral, né? Eu deixo ele ali e integra só o z. Nós vamos ter a seguinte resposta para essa integral. Lembra que a integral de potência é a integral de u elevado a n, que é u elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Né? Então, no caso dessa integral, isso vai ficar menos, né? Menos 1 sobre e vezes a integral de z, que é z ao quadrado sobre 2. Tudo isso mais e a integral de z, que é z ao quadrado sobre 2. Tudo isso no intervalo de 1 até 4. Aí eu aplico o teorema fundamental do cálculo, f de b menos f de a. Então isso vai ficar menos 1 sobre e vezes f de b na variável z é z igual a 4, então 4 ao quadrado, 16 sobre 2. Mais 16 sobre 2. Então, é f de b, né? F de b menos
f de A, que é o z igual a 1. Então, menos 1 sobre E. Vezes, lembra, é z igual a 1, 1 ao quadrado é 1, então vezes meio, mais z ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 mais meio. Que vai ser igual a, vamos finalizar a continha, né? Isso aí tudo vai ser igual a 16 por 2 é 8, então menos 8 sobre E. Mais 8. Menos 1 sobre 2E, com menos mais, então mais 1 sobre 2E. Mais com menos, menos meio. Lembra que o mínimo múltiplo comum dessa expressão toda aí é o 2e. Então isso aí vai ser igual a dividido por 2e. 2e por e é 2, vezes menos 8, então menos 16. 2e por 1 é 2e, 2e vezes 8, então mais 16e. 2e por 2e é 1, 1 vezes 1 mais 1. Dois e por 2 é e vezes menos 1, menos e. Que no final vai ser, né? Menos 16, vou pegar o positivo primeiro, 16e menos e, 15e. Menos 16 mais 1, menos 15. Tudo isso dividido por 2 vezes e. Nós podemos separar, né? Separar as parcelas. 15e dividido por 2e é 15 sobre 2. Menos 15 por 2e seria a outra parcela. Essa resposta, né, é a resposta final aí da nossa integral tripla. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe. Ajude o canal a crescer, deixe o like que é importante. Obrigado.